Agora o nosso artigo 197, tá? O 197 ele é pequenininho, ele é tranquilo, tá? Ele vai falar aí sobre o poder público, a responsabilidade, né? Quando a gente fala, para quem vai representar esse Estado, né? Quem representa esse Estado? Então, cabe a esse poder público, né? As nossas defensorias públicas, na hora que a gente precisar recorrer a esse Estado, sobre essa regulação, sobre essa fiscalização, sobre esse controle, tá bom? Então, vem cá. Então, olha só, artigo 197, ele fala, né? São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo a esse poder público, tá? Então, a responsabilidade, quem representa esse Estado na hora, né, de eu cobrar, né, em relação a tudo isso, que vai ser a regulamentação, a fiscalização e o controle, vai ser de responsabilidade desse poder público, tá? Então, algumas pessoas... Quando eu falo aqui que a gente tem esse direito à saúde, que o Estado tem essa obrigação para conosco, alguns alunos me mandam algumas mensagens e falam assim, professora, eu estou com um tio e esse tio ele precisa de uma UTI e o hospital não tem, né, essa UTI disponível, o que eu posso fazer? E aí eu sempre falo, segundo a lei, ele diz que a gente pode recorrer. E quem representa esse Estado, já que saúde é um direito de todos e dever do Estado, nós acabamos de entender isso no artigo 196, então quem representa esse Estado é exatamente esse poder público através das nossas defensorias públicas. Então tem que ir nessa defensoria pública e solicitar, né, isso formalmente, claro, que através de uma solicitação que vem, né, de um pedido desse hospital, para que esses serviços sejam realizados. Eu falo muito de UTI porque é a nossa necessidade aí, né, que a gente estabelece assim em âmbito nacional, mas qualquer serviço, tá? Aquilo que não estiver sendo assistido pelo sistema e que nós sabemos, né, que saúde, que depende da nossa saúde, que essa saúde está sendo garantida por lei, a gente pode recorrer a esse poder público, tá bom? Então ele fala assim, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre o quê? Toda regulamentação é de responsabilidade desse poder público, toda fiscalização e todo controle, tá? E como isso vai acontecer? Essa execução, né, essas ações, elas vão ser executadas. Ele fala assim, devendo sua execução ser feita diretamente, tá? Ou através de terceiros. A gente vai entender isso, né, diretamente através de terceiros. E ele fala também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? Então, olha só. No artigo 199, daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele, nós estamos no 197, mas nós vamos trabalhar com 199, a gente vai falar literalmente da iniciativa privada. Como que essa iniciativa privada vai participar do sistema, tá? Então, aqui ele não está detalhando essa iniciativa privada, tá bom? Apesar dele colocar aqui de direito privado, mas lá no 197 a gente vai detalhar. Então, aqui o que eu quero que você entenda é que na hora que esse serviço for executado, na hora que eu precisar de um serviço, né, de saúde, ele vai poder ser diretamente ou através de terceiros. Quando a gente utiliza esse termo diretamente, é através das nossas instituições, né? Então, quando eu falo aí dos nossos hospitais, dos nossos centros de saúde, das nossas UPAs, né? Das nossas UBS, Unidade Básica de Saúde, isso tudo é diretamente, tá bom? Agora, existe também a possibilidade desses meus terceiros, que é o indiretamente, tá? A gente também pode utilizar diretamente ou indiretamente ou terceiros, é a mesma coisa, tá bom? Então, terceiros é quando eu tenho essa participação, tá, da iniciativa privada, que ela vai poder participar. Agora, claro que para ela participar, existem alguns detalhezinhos, tá, que a gente vai observar no 199. Aqui ele não aborda, tá? Então, aqui basta você saber que é de responsabilidade desse poder público, cabe a esse poder público, tá, dispor nos termos da lei, conforme aquilo que é determinado pela lei, toda fiscalização, todo controle, tá? E toda fiscalização, já falei fiscalização, é regulamentação, e que isso vai ser diretamente, as ações vão ser executadas diretamente ou através de terceiros. Diretamente pelas nossas instituições públicas e terceiros quando existe a possibilidade da participação da iniciativa privada, tá? Então, 197, basta você saber isso, ele é super tranquilo, tá? Então, vamos lá evidenciar.
Artigo 197, tá? Vai falar que são de relevância pública essas ações e esses serviços de saúde. E quem é o responsável, né, para arcar com isso é o poder público, tá? E esse poder público vai dispor, né, conforme nos termos da lei, sobre o quê, tá? Aí vem a regulamentação, a fiscalização e esse controle. E a execução dessas ações, elas vão ser feitas diretamente, então aqui pelos nossos serviços públicos, tá? Vou colocar aqui para vocês não esquecerem, pelos nossos serviços públicos ou através de terceiros. E terceiros entra aqui os privados, que depois a gente vai falar dele, tá? Daqui a pouquinho, tá? Os privados, por isso que a gente fala terceiros. E também aqui pode ser, né, por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá? São esses que vão ser contratados, ok? Então, 197, tranquilíssimo, tá bom? Agora vamos para o 198. Esse 198 aqui, meus amores, é a hora da pausa, né? É a hora de respirar para falar dele, porque tem tanta coisa para falar desse raio, desse 198. É assim, eu digo que o artigo mais importante da Constituição, eu considero o 196, porque em toda prova tu vê, saúde é um direito de todos, dever do Estado. Meninos, tu for fazer qualquer prova de SUS e não tiver esse raio de saúde é um direito de todos, dever do Estado, não é prova do SUS, né? A gente encontra muito falando sobre isso. Só que agora vem esse raio desse 198, e o 198 também, o 198 em si ele é cobrado demais, só que o 198 ele tem os parágrafos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e ele tem um bando de linha aqui. E aí, exatamente aqui é a hora que nós temos essas alterações, tá? Então, nós temos várias emendas constitucionais, tá? EC número 29, EC número 86, tá? 95, então... Para cada uma aí nós temos um ano diferente, tá? E essas atualizações acontecendo, tá bom? Então, quando eu falo para vocês para sempre comprar uma aulinha, né, de um portal, que é um portal confiável, igual as minhas aulinhas aqui que são disponibilizadas pelo GRAM, online, é nesse sentido, tá? Então, eu preciso vir aqui toda vez que tem uma alteração. Então, eu tinha gravado uma alteração, que era recente, né? Essa alteração foi de 2015. E aí, quando foi 2016, eles fizeram de novo essa alteração, tá? E aí, modificou aquilo que eu explicava, aí eu venho e gravo novamente, tá? Então, sempre estudando com aquilo que está atualizado, tá bom? Então, vamos lá entender primeiro o artigo 198 e depois a gente trabalha os parágrafos, essas atualizações, tá bom? Olha só. O artigo 198, como que ele costuma vir no seu enunciado? Eu sempre gosto de traduzir o artigo para o enunciado, colocar na prática como que você vai se deparar com isso na sua prova, né? Não adianta eu ficar falando aqui uma coisa e na sua prova vir outra coisa totalmente contrária, tá? Então, na sua prova, esse artigo 198, ele pode vir escrito assim: quais são as diretrizes do SUS, tá? Acredito que se você já tiver estudado alguma vez SUS na sua vida, isso daí já é normal, né, de você observar aí nessas questões de concurso público, quais são as diretrizes do SUS, tá? Então, quando a gente trabalha diretrizes do SUS, a gente trabalha literalmente aqui na Constituição esse artigo, que é o artigo 198. Só que algumas pessoas, elas falam assim, ah, professora, mas eu já vi sendo cobrado no enunciado quais são os princípios e as diretrizes do SUS. E não só escrito as diretrizes do SUS, eles falam os princípios e as diretrizes. E aí, professor, é a mesma coisa? Nananina, não, de jeito nenhum, tá? Então, vamos lá, tá? Fiquem atentos. Quando a gente fala de diretriz, a gente fala de três, uma, duas, três. Elas estão aqui, nesse artigo. Quando a gente for estudar lá 8080, né? Se você tiver que estudar, acredito que tenha, né? Quando a gente fala legislação do SUS, obrigatoriamente tu tem que estudar a Constituição 8088.142. Quando a gente for estudar lá 8080, no artigo 7º, ele estabelece os princípios do SUS. Então, meus cheiros, dentro da Constituição não tem princípios, meu cheiro. Dentro da Constituição só tem diretrizes. Ué, professora, então por que lá no enunciado vem princípios e diretrizes? Porque lá na 8080, o que eles fizeram? Eles pegaram essas três diretrizes, que é da Constituição de 88, e levaram lá para a lei, que a lei é de 90. Aí essas três já tinham sido formuladas, aí eles jogaram lá, acrescentaram lá junto aos princípios. Então, se no teu enunciado estiver escrito princípios e diretrizes, é 8080.
tá? Agora, se tiver escrito só diretrizes do SUS, é Constituição, artigo 198, tá bom? Então, tem que estudar assim, porque aí o aluno erra e ele não entende nem por que ele errou. Porque se o enunciado está falando Constituição, Constituição não tem princípios, só tem diretrizes, combinado? Então, vamos lá. Já que eu falei que são apenas 3, a gente trabalha com a descentralização, tá? Vou explicar o que é essa descentralização. Só que ele fala mais, ele não fala só descentralização, ele fala descentralização com direção única em cada esfera de governo. A segunda diretriz é um atendimento integral, tá? Só que quando a gente fala desse atendimento integral, ele também não só fala atendimento integral, ele dá ênfase às atividades preventivas, sem descartar as assistenciais. E a terceira é a participação da comunidade. Só isso. Então, se eu coloquei na minha cabeça descentralização, atendimento integral, participação da comunidade, eu sei que isso são diretrizes do SUS. Muito fácil, né, Andréia? Sim, só que não vem fácil assim, tá bom? Então, vamos entender como que isso pode ser traduzido de forma verdadeira ou de forma errada e o que eu preciso ficar atento na hora de responder essa questão, tá? Vem cá. Então, olha só. Aqui a gente está trabalhando com a primeira diretriz, tá? Andréia, se na minha prova tiver só essa palavra, descentralização, descentralização é considerada uma diretriz do SUS? É, meu cheiro, tá? Ué, André, mas aqui tá escrito outras coisas, ó. Mas não tem problema, ele não precisa escrever tudo. Se ele colocar só descentralização e afirmar que isso é uma diretriz do SUS, pode marcar verdadeiro, meu amor, que é uma das diretrizes. Então, o que é descentralizar? Eu preciso entender que antes da criação do SUS, ou seja, antes da Constituição, se agora eu estou pedindo um sistema que seja descentralizado, então antes ele era centralizado, tá? Então é isso que a gente precisa entender, o ano, tá? A gente precisa entender aquilo que está sendo solicitado, aquilo que está sendo aprovado. Então, se eu peço uma descentralização, ela já existia? Não, senão para que eu ia pedir uma descentralização? Então, antes o meu sistema era centralizado na União, na esfera federal, tá? Detentora do poder. Só que agora não dá certo só centralizar nela, porque ela não sabe as necessidades dos nossos estados, de todos eles e de todos os municípios. Então, eu tiro o poder máximo dela e passo para os estados e para os municípios. Isso é descentralizar, tá? Então, pronto, escreveu lá a descentralização, bacana, já sei, tirar o poder máximo da União e compartilhar entre estados, DF e municípios, ok? Só que olha só, agora tu vai ter que entender uma coisa. Quando a gente fala descentralizar, a gente está tirando esse poder da esfera federal e passando para as outras esferas. Então, tu já tem que saber quais são as esferas, tá, meu cheiro? Então, tu tem que saber que nós temos a esfera federal, que é a União, depois nós temos os estados e o Distrito Federal, e lá embaixo nós temos os municípios, combinado? Então, se eu vou tirar o poder máximo da União e vou passar para os estados e o Distrito Federal e para os municípios, eu preciso ter alguém responsável por essa esfera, tá? Porque a União não vou ser mais a responsável por vocês. Vocês que vão ser responsáveis por vocês mesmos, tá bom? Então, como que vai ser essa direção, tá? Quem vai ser responsável por coordenar, por organizar tudo isso? Quem vai ser o responsável pela direção dessa esfera? Aí ele vem e cita que cada esfera de governo vai ter uma direção e que essa direção vai ser única para cada esfera, tá bom? Então, se eu tenho a União, quem vai ser o responsável pela União? O Ministério da Saúde. E dos estados e do Distrito Federal? A Secretaria Estadual de Saúde. E dos municípios? A Secretaria Municipal de Saúde. Entendeu, meu cheiro? Então, isso que significa descentralização com direção única em cada esfera de governo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar meu amiguinho ali. Peraí, eu quero colocar um trem branco aqui. Como é que eu coloco meu lindinho, meu cameraman lindinho ali? É aqui, meu bichinho? Ou você coloca aí pra mim um papelzinho branco assim? É aqui? Você coloca? É porque eu não sei colocar.
um papelzinho, ó, meu bichinho vai arrumar ali pra mim, tá? Vai colocar um papelzinho branco aqui, porque a pessoa é meio desorientada, né? Não sabe mexer nessas coisas, mas é bom que a gente tem esses meninos maravilhosos que ficam ali filmando e fazem tudo. Pronto, arrumei meu papelzinho branco. Então, vamos lá. A minha primeira diretriz é descentralização. Então, eu vou colocar aqui primeiro as nossas esferas, né? Então, aqui, ó, esferas de governo, tá? Quem viu a parte da história já tem isso daqui, que é o organograma, né? Mas quem tá assistindo Constituição vai ver agora. Então, são essas as esferas, tá? Nós trabalhamos com essas 3 esferas. Então, eu tenho aqui a União, tá? Minha esfera federal aqui em cima. Vai, canetinha, ajude. Os estados, e aqui eu tenho o Distrito Federal e os nossos municípios, certinho? Então, olha só, se antes o meu sistema era centralizado na União, agora a minha diretriz, a primeira, está falando dessa descentralização. Então, eu vou tirar o poder máximo da União, compartilhar entre estados, DF e municípios. Então, ó, eu pego da União, mando para os estados, para o Distrito Federal e mando para os municípios. Isso é descentralizar. Pronto, já trabalhei com a primeira palavra, descentralização. Então, André, se ele falar só descentralização, é diretriz do SUS? É diretriz do SUS. Só que ele está explicando que quando acontecer essa descentralização, vai ter que ser com uma direção única em cada esfera de governo. Então, vamos lá. Aqui é uma esfera, União. Então, eu tenho que ter uma direção aqui, ó. Qual é a minha direção aqui? É o Ministério da Saúde, ó. Direção única, tá? Essa setinha aqui é como se eu estivesse falando, ó. Direção única. Então, a minha direção única aqui, na União, vai ser Ministério da Saúde. A minha direção única nos estados e no Distrito Federal vai ser a SES, Secretaria Estadual de Saúde. E qual a minha direção única nos municípios? Vai ser a Secretaria Municipal de Saúde, certo? Então, agora sim, eu posso falar dessa descentralização com, vem cá, ó, dessa descentralização, tirar o poder máximo da União, compartilhar entre estados, DF e municípios, com uma direção única em cada esfera. Isso é uma diretriz do SUS. Mas se ele não citar que é com uma direção única em cada esfera, Andréia, tá errado? Ele só falar descentralização? Não. Por quê? Porque não existe descentralização que não seja com direção única em cada esfera de governo, tá? Mas ele não é obrigado a citar, porque na minha cabeça eu já sei que essa descentralização obrigatoriamente vai ter que ser assim. Mas se ele quiser falar, ele pode? Pode, ele está explicando como que vai ser, tá? Mas não é obrigado, tá? Então, se tiver diretriz e só descentralização, tá certo. E se ele explicar que é em cada esfera de governo, tá certo. Agora, vai estar errado se descentralização com direção única só na União, só nos estados. Aí nunca, tá, meu cheiro? A descentralização com a direção tem que ser em cada esfera. Ele não pode citar só uma, duas, todas as esferas vão ter uma direção única. Entenderam? Sim, essa é a primeira, tá? Agora, olha só, eu vou pedir outra folhinha branca. Aí a pessoa não pede as folhinhas brancas, né, na hora certa e fica pedindo as folhinhas brancas agora na hora da gravação. Obrigado, meu cheirinho. Então, olha só. Já falamos da primeira. Agora, a segunda, a gente fala de integralidade, tá? Então, vou colocar aqui essa palavra integralidade. 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 E nós já comentamos sobre esse raio dessa palavra integralidade. Então, Andréia, se na minha prova tiver assim, diretriz do SUS, integralidade, tá certo? Tá certo. Integralidade é uma diretriz do SUS, tá? Só que os meus alunos no presencial falam, ai, professor, na hora que você fala isso só que eu já fico em pânico. Tranquilo, tá? É só dando ênfase a essas alterações que eles vão fazer na prova. Coloquei integralidade, bacana. Mas, quando a gente fala de integralidade, a gente fala de promoção, prevenção, proteção e recuperação. Então, olha o que ele faz. Ele fala assim, integralidade, dando ênfase às ações preventivas, combinado? Então, ele usa aqui a palavra preventivas, certo? Ok, Andréia, então, se tiver palavras preventivas, significa que esse paciente já está doente? Não, porque a prevenção
ela vem antes da doença acontecer. Ué, André, mas ele não falou promoção. Mas lembra que eu falei que tem hora que ele pode falar promoção ou prevenção, que já vai estar todo mundo incluído aí? Prevenção ou promoção? Então, aqui, ó, se ele falou preventivas, na minha cabeça eu sei que aqui dentro existe a palavra promoção, tá? Então, essa palavra aqui existe, certo? Como ele poderia ter falado promoção? E dentro da palavra promoção estaria a palavra prevenção, tá bom? Então, ele fala assim, dando ênfase às ações preventivas, mas sem descartar as assistenciais, tá? Então, ele fala, ó, sem descartar as... Aí vem a outra palavra que eu quero, ó, assistenciais, tá? Ok? Então, essa é minha palavra e essa é minha palavra, certo? Então, olha só, o que significa isso? Se eu dei ênfase às ações preventivas, que é a promoção e prevenção, significa que a minha prioridade sempre vai ser para promoção e prevenção, tá bom? Não posso dar prioridade para outra. Tá, André, mas se o paciente já estiver doente, aí eu vou ter que ir para as assistenciais, que é a parte de proteção e recuperação. Então, aqui ele não escreveu proteção e recuperação. Ele usou o termo assistencial para falar de proteção e recuperação. Entendeu, meu cheiro? Por isso que tem que entender, tá? Então, aqui dentro da palavra preventivas tem a promoção. Mas aqui dentro da palavra assistenciais tem a palavra proteção e recuperação, tá? Ela tá subentendida, ó. Proteção e recuperação. Elas estão aqui dentro, tá? Por que, Andréia? Porque quando a gente fala a parte assistencial, é a parte médica assistencialista ou curativista. Tem hora que ele não usa assistencial e ele usa curativas. É a mesma coisa. Significa que a doença já existe, tá? Então, venha cá. Olha só. A minha integralidade é promoção, proteção e recuperação. A gente já estudou isso. Então, ele dá ênfase às ações preventivas, que entra a promoção e a prevenção, mas sem descartar as assistenciais, e aqui dentro tem a proteção e a recuperação. Se eu falei de prevenção, promoção, proteção e recuperação, eu falei de integralidade? Falei. Então, para ser integralidade, tem que envolver tudo isso. Agora, professora, se ele colocar assim, integralidade, dando ênfase às ações assistenciais, sem descartar as preventivas, tá certo, prof? É o que mais se encontra aí nas provas. Nunca, meu cheiro, totalmente errado. Por quê? Ué, professora, mas não falou assistencial e não falou preventiva? Meu cheiro, mas a gente não pode dar ênfase na assistência, não. Assistência é quando o paciente já está doente. Eu tenho que trabalhar sempre com a prevenção. Aí sim, se eu não conseguir prevenir, aí eu vou dar assistência. Mas eu não posso inverter isso daqui, ó. Integralidade é entendida como dando ênfase às ações assistenciais sem descartar as preventivas. Totalmente errado, tá? Sempre vai ser a prioridade para prevenção e se eu não conseguir a prevenção, eu entro para assistencial. Entendeu, meu cheiro? Sim, tá? Então, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, atendimento integral. Aqui eu já sei que tem que ter promoção, proteção e recuperação, mas ele vai explicar. Com prioridade para as atividades preventivas, então aqui dentro tem promoção e prevenção, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E aqui dentro da palavra assistencial tem proteção e recuperação. Aí sim eu falei de integralidade, tá bom? E aqui, meu cheiro, participação da comunidade. Ué, professora, e tem falando como ela vai participar? Não, tem não, meu cheiro. Tem não, só tem escrito participação da comunidade. Por isso que depois a gente estuda a Lei 8.142, porque a Lei 8.142 que vai fazer o detalhamento dessa participação da comunidade, vai falar como que ela vai participar de verdade. Mas aqui, ó, tá só escrito isso mesmo, tá escrito mais nada não, tá bom? Então essas são as diretrizes do SUS, apenas três, bem explicado, tá? Então vamos lá justificar. Descentralização, tirar o poder máximo da União,
compartilhar entre estados, DF e municípios, com uma direção única em cada esfera de governo. Já falamos, né? Na União, Ministério da Saúde. Nos estados e no Distrito Federal, nós temos aí a Secretaria Estadual de Saúde, e nos municípios, a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Isso daqui que é direção única em cada esfera de governo, já expliquei. Atendimento integral. Se é integral, envolve todo mundo. Com prioridade às atividades preventivas. Dentro dessa palavra preventivas, já tem a prevenção, já tá aí, mas também tem a palavra promoção, tá? Subentende-se. Mas para ser integral não é só com promoção e prevenção. Então eu não posso descartar as assistenciais. Dentro da palavra assistenciais tem a proteção e tem a palavra recuperação. Agora sim, eu falei de integralidade, tá? E participação da comunidade, meu cheiro só está assegurando que elas vão participar. Artigo 198, falando aqui das nossas diretrizes do SUS. Deixa eu só comentar essa rede regionalizada e hierarquizada que eu acabei esquecendo, tá bom? Então, olha só, meu cheirinho, só para terminar aqui esse videozinho e eu volto para os parágrafos, tá? Todas as vezes que a gente utilizar esse termo, olha eu colocando aqui as mãos e vai fazer barulho. Toda vez que eu utilizar esse termo regionalizado, igual consta aí no artigo 198, significa que nós vamos delimitar uma área, tá bom? Essa área vai ser delimitada, isso é regionalizar, tá? Essa palavra no SUS, a gente define uma delimitação de um espaço. Esses espaços são espaços menores para a gente conseguir prestar essa assistência dentro desse espaço. E a palavra hierarquização significa que a gente vai começar sempre da menor complexidade até a maior. Então, eu começo lá na atenção básica, depois eu vou para média complexidade, depois eu vou para alta complexidade, tá? Então, é sempre assim, da menor para maior. Regionalizei, delimitei um espaço e hierarquizei da menor para maior, tá bom? Então, tudo explicadinho aí, artigo 198. E no próximo bloco, eu volto com os parágrafos, tá? Aí é o parágrafo 1º, 2º e 3º e o 4º, e todos os incisos, todas as linhas, tudo aí para vocês, e cheio das alteraçõezinhas, tá bom? É rapidão, já volto.